Beleza, Edu? Obrigado por ter estar aqui com a gente, conosco aqui. Prazer é meu estar participando aqui dessa entrevista. Espaço Musical Arte e Vida. Tamo junto. Valeu. Eu gostaria de iniciar perguntando, assim, na época que você começou a estudar, como era o acesso a conteúdos, estudos de guitarra, né, material, aulas, assim, era uma época muito diferente do que de hoje em dia. Eu tenho 56 anos, né? Então quando eu comecei cedo a me envolver com música. Então na época não existia naturalmente internet, nada disso. Até para ter uma televisão era difícil, né? Custava caro a TV a cores, era o sonho de consumo de todo mundo. E quando eu comecei eu não tinha a menor ideia de como encontrar conteúdo, material. Então a gente aprendia muito com os amigos, né, que sabiam mais que a gente. Meu irmão, ele se envolveu com a música antes do que eu, montou uma bandinha, e eu frequentava os ensaios, e outros amigos músicos também frequentavam, aquela coisa, né, de músico, né? É uma tribo, né? E aí você vai conhecendo pessoas que conhecem mais do que você. Um amigo dele me ensinou as pentatônicas. Na época, durante muitos anos, eu não tive guitarra, eu tocava no violão, corda de nylon. E aí foi um percurso longo de aprendizado, né? Depois foi chegando a era do videocassete, e aí fui conhecendo, fui ficando mais velho e entendendo que eu precisava de mais informação. Eu tocava apenas de ouvido e não tinha muito conhecimento, ou quase nenhum. Aí fui me envolvendo com pessoas que sabiam mais do que eu. Um desses caras foi um grande amigo que faleceu, infelizmente, até o Rodinho, grande guitarrista, que me deu algumas aulas de teoria, não de forma convencional, não era um aluno dele. Eu frequentava a casa dele, a gente tocava junto e eventualmente, em alguns momentos ali, eu fazia algumas perguntas e ele com muita paciência me explicava. E aí começou a circular revistas, né, gringas, né, Guitar Player, Young Guitar, que também não ajudava muito, que era em japonês, né, mas vinha as tablaturas e coisa e tal, e aí começou aquela enxurrada de videoaulas, e eu colecionei praticamente todas, e era isso, tinha que garimpar, né. No começo mesmo eu não tinha nada, não vou falar que não existiam professores na época, mas eu não tinha condição de pagar um bom professor. Não vou falar que não tinham escolas na época, né? Mas eu nem imaginava em pedir para meus pais, me matricula nesse conservatório. Foi o caminho que eu escolhi. O meu principal estudo era tirar música de ouvido dos meus vinis. Mas o vinil foi a escola de muito guitarrista na época hoje, né? Exatamente. Foi muito, assim. Mas com o tempo vai mudando, né? As coisas vão, a informação vai aparecendo. E até chegar na era da internet, eu continuo aprendendo na era da internet. Música a gente nunca para de aprender, né? Então, uma vida só não é suficiente para aprender. É muita coisa, né? Aí eu vou aproveitar e vou emendar com a outra pergunta, que é assim, você é um guitarrista conhecido e admirado por uma técnica impecável e a musicalidade também ímpar. Obrigado pelos elogios. A sua rotina de estudos, como você faz para manter sempre, é que nem um atleta de alta performance, né? Como você faz para manter um nível alto, assim? A rotina de estudo foi mudando, desde a época que eu comecei, que era uma brincadeira, a época que eu comecei a levar mais a sério, descobrir, né, os elementos, as ferramentas que eu precisava realmente desenrolar. E aí eu investi muito tempo, né? Memorizando escalas, acordes, arpejos no braço inteiro do instrumento, aprendendo a usar o metrônomo, estudando as figuras rítmicas, estudando a harmonia, entendendo a relação entre acorde e escala, né? Porque eu sempre me amarrei muito na onda da improvisação, acho uma arte fantástica e corro atrás até hoje disso. Agora, na atualidade, eu não consigo mais parar, não que eu não precise, mas eu não consigo mais parar para fazer estudos específicos de técnica e tentar superar os meus limites. O tempo que me resta eu invisto no que é mais importante para mim, que é manter o meu repertório em dia, o que eu vou ter que tocar em alguma gig, ou atualmente no Sinistra, ou no meu trabalho solo, eventualmente repertório que eu vou ter que tocar num workshop, né?
E a outra parte do tempo que sobra é investir em novas composições, né? Como a gente trabalha com música autoral, você não pode deixar para em cima da hora, olha, vamos preparar o disco aqui para o mês que vem, vamos começar a fazer as músicas, não funciona. Então começa a fazer as músicas 2, 3 anos antes de lançar um álbum. Já estou trabalhando as novas músicas do Sinistro, Legal. já estou trabalhando em novas músicas com um álbum instrumental e coisa e tal. Legal, legal. As perguntas vão emendando uma na outra, porque é exatamente isso. Porque, ó, eu separei aqui, o que eu admiro também, você, sou suspeito para falar, assim, exatamente a maneira, de todos os projetos, bandas que você tocou, o que é interessante e o que eu admiro é assim, você consegue dar a cara pro projeto, mas você sabe que é o Ardanui tocando. Né? Então, assim, você não é aquela coisa, tipo, tudo sou o Ardanui solo, o Ardanui tá ali. Não, o que me impressiona é que assim, eu vi o Sinistra, adorei, e é o Ardanui tocando, mas é o Ardanui do Sinistra. Né? Sim, então, é algo que, exatamente, é algo que você, acho que você já respondeu naquela pergunta, mas como ela está aqui eu vou reforçar. É algo que você vivencia isso, não é algo tipo, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você deixa exatamente, se entrega para o projeto, né? Eu acho que todo estilo tem uma linguagem própria, né? Eu já tive que, numa época, ter que aprender uma onda meio country. Eu não tinha muita experiência, ou quase nenhuma. Gostava de um outro lick, né? Os caras de country americanos são fantásticos, né? Mas a minha onda era rock, eu admirava, mas não estudava. E aí tive que fazer um trabalho, ainda na era do Dr. Sim, foi junto com o Dr. Sim, um disco com o Eduardo Araújo. E aí você tem que aprender a linguagem, você tem que começar a escutar mais e se adequar àquele projeto. O Dr. Sim era fácil porque era a nossa linguagem, a gente tocava o que bem entendia. Provavelmente se eu tenho algum estilo musical, eu adquiri nesses 25 anos com o Dr. Sim, né? Meu primeiro álbum solo ele já tem uma onda que tem muita coisa do Dr. Sim, mas ela caminha para uma onda mais prog e de uma forma proposital, né? Eu gravar um álbum solo que fosse igual ao Dr. Sim também não ia fazer muito sentido. Era mais fácil botar voz nas músicas e utilizar como repertório, né? Exato. E assim, quando eu saí do Dr. Sim, e óbvio, eu tinha a necessidade de montar uma nova banda, né? E tinha que ser diferente do Dr. Sim, não ia fazer sentido, porque o Dr. Sim continuou, o Dr. Sim não parou. Se tivesse parado, talvez eu poderia ter mantido o legado, né, daquela onda sonora, mas como eles estavam na estrada e são excepcionais no que fazem, eu falei, não, eu preciso de uma outra onda. E aí aquela coisa que você tem que saber com quem você vai tocar. No caso, eu sabia que ia ser o Nando Fernandes, vocalista. Então você começa a escrever músicas para aquele cantor, né? E conheço ele há anos e sei que a onda dele é Dio, Sabá, né? Eu falei, então acho que vai ter que ser uma coisa, um Sabá meio moderno, umas pitadinhas de prog, coisa e tal, e foi o que rolou. Então tento encontrar uma linguagem, né? Dentro do conceito daquele álbum em particular que eu estou fazendo e nem sempre eu me saio bem, mas na medida do possível eu me esforço bastante. Acho que beleza. Aí evoluindo agora, né? Tipo, você comentou do seu álbum solo, do Electric Nightmare, em 2008, né? Sim. E o Wild, que saiu ano passado, né? Isso. Ano passado. É um tempo longo período. Longo período, exato. Vamos dizer que eu não estou muito bem de lançamento de trabalho solo. Mas aí você já comentou que já está até pensando em músicas novas solo, né? Porque os caras me perguntam por que você levou tanto tempo, porque eu não fiquei parado, né? Não apareceu o Electric Nightmare, sumi, apareceu 10 anos depois com o Wild. Eu tinha uma banda, eu lançava discos, né, com frequência, tinha uma outra carreira e que trabalho instrumental é duro, né? Se uma banda já é duro no Brasil, né? No mundo inteiro, né? O estilo que a gente faz. Não está longe de ser a situação, é sempre a oposição, né? E a gente está sempre no underground. Com vocal é difícil, você imagina instrumental. Então não é uma coisa que às vezes se você investir, eu não entro numa parada para fazer de qualquer jeito. Para fazer um álbum dá trabalho, criar um repertório, 9, 10, 12 faixas, né? E quando não tem muito resultado, fiz
pouquíssimos shows com Electric Nightmare. E o Dr. Sim estava caminhando, então você acaba esquecendo, né? Fala assim, não, vou fazer, vai deixando. Aí levou 10 anos, né? E assim, nesse processo, né, por exemplo, como você vai, um pouco, né, sucintamente, avaliar em poucas palavras as nuances, assim, amadurecimento nesse processo, nesses 10 anos, né? Porque a sonoridade é diferente também, né? Então, assim, você cresce como nas coisas que você ouve, musicalmente também, de alguma maneira, né? Você se influencia por isso, então... Na realidade, eu não sei, sempre óbvio, em 10 anos vai ter inevitavelmente algum tipo de amadurecimento. Mas há 10 anos atrás eu tinha 46 anos, então já era um homem maduro. Então a minha composição já estava bem madura, ela só estava em outra vibe naquele momento. Então o Electric Nightmare é um disco complexo de se tocar, porque eu não toco muito, então porque é difícil uma banda ensaiar aqueles arranjos, né? É uma coisa mais pesada, meio prog metal, com muitos detalhes, né? Muitos arranjos. Eu acho que eu já estava bem maduro como compositor na época, mas daí passam 10 anos, eu não ia lançar o Electric Nightmare 2. E eu sempre gostei muito da onda blues, fusion. E 10 anos pra cá, eu vou me amarrando cada vez mais. E a princípio era para ser um disco de blues, mas daí eu falei, pô, não vai rolar, eu não canto, um disco de blues com um bluesman que não canta, isso não funciona, né? E aí no final das contas tem um blues, uma outra música que é o Deep Blue, tem uma música meio blues, mas que não é exatamente blues, mas poderia entrar nessa seara do blues que é Relax and Enjoy. E não tem mais blues nenhum. Então acabou virando um disco instrumental de jazz rock, vamos colocar assim, né? Vamos dizer fusion, mas vou falar na moda antiga, um disco de jazz rock, né? Antigamente a gente falava jazz rock, hoje é fusion, mas acho que o meu disco não é tão complexo assim como um disco de fusion. Quando eu comecei a tocar lá, eu não ouvia muito esse termo jazz rock pelo Jeff Beck. Né? Exato, eu amo Jeff Beck, esse disco tem muita inspiração no Jeff Beck, Scott Henderson, que são caras do jazz, mas que tem os dois pés no rock, no blues também, né? E mudou muito. Não vou falar que foi uma evolução, simplesmente mudou a questão de timbre, né? O Electric Nightmare foi gravado tudo com high gain, Humbucker, Floyd Rose. Esse disco eu gravei com muito menos drive e com Stratos, com single coil, com ponte clássica, usei muito trêmulo, mas sem Floyd Rose, né? As pontes vintage mesmo, não tão vintage, né? Ponte Gotthard tem pontes excelentes, central, entrava na tarraxa, poder segurar um pouco mais a afinação. E naturalmente o timbre mudou bastante, né? Mas não sei necessariamente se isso é um amadurecimento ou simplesmente uma opção sonora. Sonora, né? Maravilha. Para fechar, para encerrar, você tem um conselho, uma dica, assim, a gente está no mundo hoje onde o resultado né, é a história do imediatismo, né? Então, o que você diria para quem está iniciando hoje guitarra, que está, né, começando hoje, né, a questão de você tem que sentar, tocar, você não tem o resultado imediato, né? Então, acho que a primeira coisa, eu sempre me diverti tocando. Para mim, quando eu ficava com o instrumento na mão, não era uma coisa tipo assim, estou estudando, vou ligar o relógio, vou ver quantas horas eu vou tocar. Imagina, eu nunca contei o tempo que eu tocava, porque para mim tocar era a minha diversão. Tinha amigos que na época, faz muitos anos, né? No início os amigos jogavam bola, eu tocava guitarra, depois os amigos jogavam Atari, e eu tocava guitarra, depois os amigos jogavam Playstation, eu continuava tocando guitarra, né? Era a minha diversão. Então, o primeiro aspecto, se para você que está iniciando estudar a guitarra é um martírio, isso não é para você, querido. Tem que ser uma diversão. Eu não conto o tempo que eu passo com a guitarra na mão, eu conto o tempo que falta para eu pegar a guitarra e ficar com ela na mão, né? Então essa é a diferença de quem vai longe e quem morre na praia, né? Você tem que ter consciência e certeza que é isso que você quer e você tem que adorar fazer isso.
E aí, velho, você não vai ver a hora de estar com a guitarra na mão e não ficar contando os minutos que você tem que estudar e quantas lições você tem que fazer. Né? Esperar também um resultado imediato, é óbvio que isso é infantilidade. Ninguém consegue resultado imediato musicalmente, nem no sentido do domínio do instrumento ou do amadurecimento musical, e muito menos do resultado financeiro. Né? Aquele que entra porque pensou em montar uma banda e acha que em 6 meses ele vai montar essa banda e vai explodir, vai comprar uma Ferrari, ele está no jogo errado. Né? Eu já tive esse sonho, e tenho até hoje, por que não? Enquanto eu estou respirando, a chance estou no jogo, dá até rolando. De repente você lança uma música, estoura e a tua vida muda do dia para a noite. Mas não é bem assim que funciona, ainda mais na nossa era hoje. Né? Então, o que eu aconselho é ter paciência e ter certeza que é realmente isso que você gosta. E ninguém vai dizer pra você, se é isso que você ama, você sabe disso. Eu acho que você não escolhe a música escolhe você. Se você não for escolhido, não adianta ficar insistindo. Beleza. Du, obrigado. Agradeço. Valeu, Bom som sempre, obrigado. sucesso. Obrigado igualmente, foi um prazer, uma honra participar. Isso aí, galera. Tamo junto.